E aí, pessoal? Preparados para desvendar o que rolou de mais quente na política brasileira hoje? A gente sabe que o noticiário pode ser um emaranhado de termos complicados e discussões acaloradas, mas aqui a gente descomplicou tudo para você ficar por dentro sem dor de cabeça. Pegue seu café, relaxe e venha entender os fatos que estão movimentando o cenário político do nosso país. Vamos direto ao ponto, sem enrolação, para você sair daqui sabendo o essencial. Começamos com uma notícia que agitou as relações internacionais. O governo dos Estados Unidos, sob a gestão Trump, decidiu aplicar sanções financeiras ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Essa medida, baseada na Lei Magnitsky, que visa punir violações de direitos humanos, gerou um verdadeiro rebuliço. O que isso significa? Basicamente, é um sinal de que a tensão entre os dois países está em alta e as implicações diplomáticas e políticas dessa decisão ainda estão sendo digeridas. Fique de olho, porque esse assunto promete novos capítulos. Para entender melhor, a Lei Magnitsky é uma ferramenta da legislação americana que permite punir unilateralmente supostos violadores de direitos humanos e corruptos em outros países. Ela foi criada em 2012 no governo Barack Obama, inicialmente para punir os responsáveis pela morte do advogado russo Sergei Magnitsky. Em 2016, ela se tornou global, permitindo sanções contra agentes de governos estrangeiros envolvidos em abusos de direitos humanos. As sanções incluem o bloqueio de contas bancárias e bens nos Estados Unidos, além da proibição de entrada no país. Embora o ministro Alexandre de Moraes não possua bens nos Estados Unidos, a medida pode gerar efeitos indiretos, como a interrupção de serviços de empresas que operam sob leis americanas, incluindo redes sociais e Big Techs. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos acusou Moraes de violar a liberdade de expressão e autorizar prisões arbitrárias, citando o julgamento da tentativa de golpe de Estado e decisões contra empresas de mídia social ligadas a Donald Trump. Essa ação, segundo o governo americano, visa responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses do EUA e as liberdades de seus cidadãos. É um movimento que reflete a versão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se diz perseguido pelo processo que enfrenta no Brasil. Ou seja, o impacto vai além do financeiro, tocando em questões de soberania e liberdade de expressão. Outro ponto que chamou a atenção foi a reação do Partido dos Trabalhadores, PT, ao tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros. O partido não só cobrará uma defesa mais incisiva do governo brasileiro, como também enxerga uma oportunidade política nessa crise. Essa postura pode indicar uma estratégia para fortalecer o discurso interno e externo do partido, aproveitando a situação para discutir a soberania econômica do país. É a política se adaptando e buscando brechas em meio às turbulências econômicas globais. O Partido dos Trabalhadores, PT, está vendo uma oportunidade política no tarifaço de 50% imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros. Embora reconheçam a preocupação da medida, a tese guia elaborada pela corrente CNB, Construindo um Novo Brasil, majoritária no partido e alinhada a Lula, sugere que essa situação pode abrir portas inesperadas para o Brasil. A ideia é que, como o Brasil não tem conflitos com outras nações e possui um ambiente seguro para investimentos, a diversificação de negócios internacionais se torna ainda mais crucial. O documento do PT também critica o tarifaço de Trump como uma reação tardia e improvisada à ascensão da China como potência industrial e tecnológica. Essa visão do PT aponta para uma estratégia de fortalecer a comunicação do governo Lula, defendendo suas ações e explorando o carisma do presidente para convencer a população da importância de sua gestão. A expectativa é que o partido use essa crise para reforçar seu discurso sobre soberania econômica e a necessidade de um Brasil mais autônomo no cenário global. É um jogo de xadrez político onde cada movimento é calculado para gerar o máximo de impacto. O nome de Carla Zambelli voltou aos holofotes com a declaração de um deputado italiano. Ele acusa de apresentar uma versão falsa sobre sua prisão e, mais grave ainda, cita ameaças. Esse episódio reacende o debate sobre a conduta de figuras públicas e a seriedade das investigações em curso. A política brasileira, como uma boa novela, sempre nos reserva reviravoltas, e esse caso promete continuar gerando discussões e desdobramentos nos próximos dias. O caso da deputada Carla Zambelli ganhou novos contornos com a declaração de um deputado italiano, Angelo Bonelli. Ele desmentiu a versão de que Zambelli teria se entregue voluntariamente à polícia italiana, afirmando que foi ele quem informou o paradeiro da reputada às autoridades. Bonelli, inclusive, relatou ter recebido ameaças após divulgar a informação. Zambelli estava foragida há quase 2 meses na Itália para escapar de uma condenação de 10 anos de prisão por participar da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Esse episódio levanta questões sobre a extradição e a soberania dos países, já que Zambelli também possui cidadania italiana e argumentava ser intocável no país.
No entanto, tanto a Constituição italiana quanto acordos de cooperação judiciária entre Brasil e Itália prevêem a extradição mesmo em casos de dupla cidadania. A direita italiana, por sua vez, pode tentar transformar o caso em uma questão política, comparando-o às decisões de juízes brasileiros que Trump tem criticado. Esse é um enredo que ainda terá muitos desdobramentos, mostrando como a política e a justiça se entrelaçam em casos de grande repercussão. No Mato Grosso, uma operação policial colocou advogados e um servidor do Tribunal de Justiça, TJMT, na mira, sob suspeita de desvio de 20 milhões. Esse caso é mais um lembrete de que a luta contra a corrupção é constante e que as investigações continuam avançando em diversas esferas do poder. A notícia reforça a importância da fiscalização e da transparência para garantir que os recursos públicos sejam usados em benefício da população. Em Mato Grosso, a Operação Sepulcro Caiado, deflagrada pela Polícia Civil, revelou um esquema de desvio de mais de 20 milhões da conta única do Judiciário mato-grossense. 10 advogados e um servidor do TJMT foram alvos da operação, que cumpriu mais de 160 ordens judiciais, incluindo prisões preventivas, buscas e apreensões e bloqueio de bens. O líder do esquema, segundo a polícia, seria o advogado João Gustavo Vitti Volpato, genro de um desembargador. As investigações apontam que documentos forjados e acesso privilegiado ao sistema do judiciário eram usados para simular quitações de dívidas e movimentações processuais fraudulentas. Isso incluía ajuizamento de ações com documentos falsificados, inserção de procurações falsas e obtenção indevida de alvarás judiciais. Os suspeitos são investigados por organização criminosa, estelionato, falsificação de documentos, peculato e lavagem de capitais. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Mato Grosso, e o próprio TJMT afirmaram que estão colaborando com as investigações, que foram avogadas pelo Superior Tribunal de Justiça após a identificação de depósitos ligados a um parente de um desembargador. Esse caso reforça a importância da vigilância constante sobre as instituições e a necessidade de mecanismos mais robustos para combater a corrupção em todas as esferas do poder. E para fechar nossa lista, a Polícia Federal aponta um vínculo entre um senador e um contador, investigado por desvio de emendas parlamentares. Essa informação joga luz sobre a necessidade de maior rigor na fiscalização do uso das emendas, que são recursos destinados a obras e projetos nos estados e municípios. É mais um caso que mostra a importância de acompanhar de perto o que está acontecendo no Congresso Nacional e como o dinheiro público está sendo aplicado. Ufa, viu como a política brasileira é cheia de reviravoltas e acontecimentos importantes? Essas foram as 5 notícias que mais se destacaram hoje, e cada uma delas tem o potencial de impactar o nosso dia a dia de alguma forma. Entender o que está acontecendo é o primeiro passo para participar ativamente e cobrar por um Brasil melhor. E para você não perder nenhum detalhe dos próximos capítulos dessa história, temos um convite especial. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Lá a gente continua descomplicando a política, trazendo análises e informações fresquinhas para você ficar sempre por dentro. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e venha fazer parte da nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. Para finalizar nossa rodada de notícias, a Polícia Federal acendeu um alerta sobre o desvio de emendas parlamentares, apontando um vínculo direto entre os senadores Alci Lucas, PLDF, e um contador, Adriano Marrocos, que atuava como lobista da Associação Moriá. Essa associação recebeu cerca de 15 milhões em emendas para a realização de jogos estudantis de esportes digitais, mas a PF suspeita que 13 milhões desse valor foram desviados. A emenda dos senadores Alci Lucas, sozinha, destinou mais de 7,5 milhões para a Associação Moriá. As investigações revelam uma relação de proximidade entre o senador e o contador, com indícios de lobby e comunicação direta para direcionar os recursos. Esse caso reforça a importância de um olhar atento sobre o uso das emendas parlamentares, que são verbas públicas destinadas a projetos e obras nos estados e municípios. É fundamental que haja transparência e fiscalização rigorosa para garantir que esses recursos cheguem onde realmente precisam e não sejam desviados para esquemas de corrupção. Acompanhar de perto o que acontece no Congresso Nacional e como o dinheiro público está sendo aplicado é um dever de todos nós, cidadãos. Ufa, viu como a política brasileira é cheia de reviravoltas e acontecimentos importantes? Essas foram as 5 notícias que mais se destacaram hoje, e cada uma delas tem o potencial de impactar o nosso dia a dia de alguma forma. Entender o que está acontecendo é o primeiro passo para participar ativamente e cobrar por um Brasil melhor. E para você não perder nenhum detalhe dos próximos capítulos dessa história, temos um convite especial. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Lá a gente continua descomplicando a política, trazendo análises e informações fresquinhas para você ficar sempre por dentro. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e venha fazer parte da nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo.